Olá, muito bom dia. Sejam desde já muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem a assistir este webinar que é dedicado ao tema Cloud Server, como gerir o meu Cloud Server Linux. Antes de iniciar o webinar propriamente dito, pedia que confirmassem, por favor, através do chat, se me conseguem ouvir e ver bem. Pedia então que fizessem essa confirmação. O meu nome é Sandra Val, faço parte da equipa de marketing da PTSP. Tenho aqui comigo a Joana Gentil, que é Sales Manager, e o Nuno Cardoso, que é responsável pela Cloud na PTSP. Para este webinar, a Joana irá fazer uma pequena apresentação da oferta da PTSP, no que diz respeito à Cloud Server, explicará também quais são as principais diferenças e vantagens face às VPS, porque é incontornável abordar Cloud Servers sem percebermos as diferenças entre as VPS, e depois o Nuno irá complementar essa apresentação da Joana com um cariz mais técnico e apresentará também a plataforma. Posto isto, o programa está dividido entre Cloud Servers, a oferta de PTSP, o que são Cloud Servers e as diferenças entre as VPS, e depois faremos uma apresentação da plataforma de gestão de Cloud Servers Linux, como criar e remover virtual servers, gerir recursos, e ao longo deste webinar podem ir colocando as vossas questões de forma a que possamos ter maior interatividade e ao longo do webinar responder a todas essas questões. E agora, sem mais demoras, passo aqui a palavra à colega Joana Gentil para que ela possa começar a apresentação. Olá, muito bom dia a todos. Deixa-me consultar aqui o papel do Nuno Cardoso. Portanto, a Sandra já fez a apresentação. Acredito que alguns de vocês já tenham estado presentes no nosso último foi o primeiro webinar que fizemos, que tocou também neste tema. Aliás, foi especialmente dedicado ao que são as VPS e os cloud servers e principalmente as suas diferenças de utilização. Portanto, não me vou alongar muito mais no que toca a este tema e às principais diferenças. Portanto, resumindo um pouco o que falámos, para trazer também e refrescar um bocadinho a memória. Portanto, a principal diferença entre os cloud servers e as VPS está focada na disponibilidade. Portanto, as VPS são uma infraestrutura partilhada da mesma forma que a cloud também pode ser, com recursos dedicados a cada um dos serviços que o cliente pode contratar e escolher, e nós customizamos, para além da oferta que temos no site, que acredito que muitos de vocês já conheçam, em ptsp.pt, e sendo ambas duas estruturas muito resilientes, a plataforma de cloud, portanto a nossa infraestrutura de cloud, que é uma infraestrutura própria desenvolvida por nós, nada a ver com clouds públicas, tem um fator muito importante que é a alta disponibilidade, ou seja, quando existe um problema num hypervisor cloud, ele é automaticamente migrado e os vossos conteúdos são migrados para outro sítio da cloud e com mínimo downtime, uma coisa praticamente imperceptível ou até mesmo imperceptível, e continuam com o vosso serviço a funcionar. O objetivo do nosso webinar para hoje, e por isso temos aqui o colega Nuno Cardoso, que faz parte da nossa equipa técnica e é um dos responsáveis pela nossa infraestrutura cloud, vai-vos mostrar um bocadinho de como é que funciona o painel controle da cloud. Portanto, não vamos aqui abordar a parte de gerir um cPanel, de como é que se gera através do painel de controle, não é esse o objetivo, é mais no sentido de quem quer fazer uma utilização de cloud através dos recursos e espaço, ou seja, podem ter isto como uma infraestrutura, portanto, e criar diversos clouds dentro da vossa própria cloud. E para isso existe um painel de controle, existe uma gestão que pode ser feita para criar as virtualizações, para criar os recursos, para atribuírem recursos a cada cliente que vocês tenham, ou até mesmo imaginemos que querem ter uma infraestrutura distribuída, vocês próprios podem criar e apagar as VMs dentro da cloud, e é um bocadinho nesse sentido que o Nuno vai fazer. Obviamente todo este serviço pode ser gerido por nós,
portanto temos técnicos altamente capacitados como o Nuno e outros colegas que gerem esta infraestrutura com painel de controle, sem painel de controle, com backups, sem backups, portanto no fundo de acordo com aquilo que o cliente e os vossos serviços no fundo necessitam, sejam eles sites, sejam softwares de ERP, portanto qualquer infraestrutura que necessite de alta disponibilidade, o serviço a utilizar é efetivamente um serviço cloud. Portanto, e agora se calhar vou passando aqui a palavra ao Nuno para ele fazer aqui a apresentação. Não sei se acho que vamos sugerir as perguntas no final, Nuno. Sim? É preferível? Pronto. No final podem pôr as vossas questões, a Sandra vai nos dando as vossas questões para nós irmos respondendo. E aproveito já para vos dizer que até ao final deste mês, até dia 31, nós estamos com uma promoção de 40% de desconto na primeira anuidade nos servidores cloud. Portanto, aproveitem, se quiserem testar, se quiserem experimentar. E passo então assim a palavra ao Nuno. Nuno, força. Bom dia, sou Nuno Cardoso, técnico de cloud da PTSP e pronto, venho falar um bocado de como gerir o meu cloud e de o que é um cloud, principalmente, e como é que funciona toda a nossa plataforma de gestão de cloud. Então, ok. Então, o que são cloud servers? Pronto, cloud servers, no fundo, não é nada mais do que uma máquina virtual que cumpre alguns requisitos, que nestes requisitos é que tem que estar numa infraestrutura com uma grande capacidade de recursos. Inesgotável é um termo se calhar muito forte para dizer, porque tudo é esgotável, mas com uma grande capacidade de recursos, uma elevada performance, temos que garantir que é uma infraestrutura com alta disponibilidade e uma grande redundância. Os cloud servers são baseados numa arquitetura, como já disse, distribuída, em que existem vários hypervisors, que é todos os nós e é onde no fundo fica toda a parte de computação, digamos assim, das máquinas, e storage centrais, que é onde ficam todos os dados alojados, que é SANs, que são storage que funcionam por rede e que neste caso funcionam por iSCSI. Pronto, como é que funciona um pouco a alta disponibilidade nos cloud servers? Em caso de falha, ou seja, quando o hypervisor onde a máquina está tem algum tipo de problema, este cloud server é automaticamente migrado para outro hypervisor. Ou seja, a indisponibilidade é praticamente nula ou muito mínima. E isto é possível porque, como apenas a parte de computação está presente nos hypervisors, toda a parte mais lógica a nível de discos e dados está no storage central, facilmente podemos mudar a máquina de sítio sem que haja qualquer tipo de indisponibilidade, porque apenas a computação é mudada, todos os state, todos os dados ficam no mesmo local. Permite também, ainda dentro da alta disponibilidade, fazer live migrates para qualquer sítio da cloud, mudar de hypervisor, mudar de data center, inclusive. E desta forma podemos, caso o hypervisor esteja a ter problemas ou caso não queremos o cloud server naquela hypervisor, podemos facilmente migrá-lo para outro local, para outro hypervisor. O crescimento a nível dos servidores cloud está sempre garantido verticalmente, como em qualquer tipo de servidor na PTSP em qualquer outro local, que é aumentar mais recursos. A máquina tem 2 GB de RAM, 2 CPUs, 50 GB de disco, pomos 4 CPUs, 4 GB de RAM e 300 GB de disco. E de forma horizontal, com novos servidores. Esta forma horizontal não é apenas chegar lá, agora quero 10 servidores e a plataforma que estamos a alojar funciona. É necessário toda a plataforma estar preparada para aguentar esta capacidade de escalar horizontalmente. Nesta fase é sempre necessária uma avaliação técnica. Portanto, convém sempre vermos a necessidade do cliente e perceber o tipo da forma que tem e como é que, e principalmente se a plataforma tem capacidade de crescer horizontalmente. Portanto, temos que fazer sempre esse acompanhamento. No fundo, esta parte vertical vai no sentido daquilo que nós temos na apresentação do nosso site
E aí é sempre, portanto, vocês podem cobrar qualquer um dos servidores que lá estão, e se nós verificarmos ou vocês verificarem que os recursos que lá estão são poucos, nós podemos sempre crescer e aumentar esse tipo de recursos. E o que é que faz com que os recursos sejam poucos? Quer a parte da plataforma em si, portanto, a maneira como está desenvolvida, se tem os requisitos suficientes, se está devidamente optimizada. Portanto, nesse sentido, nós podemos fazer, como nos serviços geridos, obviamente, podemos fazer uma análise, algo que vocês necessitem a nível técnico, portanto, e assim validar se efetivamente são necessários os recursos ou se é do lado da plataforma que é necessária alguma optimização. Portanto, e facilmente aqui crescemos a nível de recursos. A parte horizontal também é simples, mas requer sempre uma avaliação técnica que aqui a equipa do Nuno faz e implementa. E também pode ser não gerido, portanto o cliente também pode ter os conhecimentos técnicos para fazer isso e comprar uma pool de recursos e ele próprio fazer a distribuição daquilo que é necessário. Pronto, e desculpa interromper-te. Ia dizer que já agora que estamos a falar sobre o crescimento horizontal e vertical, e visto que estamos aqui a chegar ao último trimestre, que estamos no último trimestre do ano, que é reflexo de atividades no âmbito de marketing, como Black Friday, o próprio Natal e a passagem de ano, e em que há picos muitas vezes de tráfego, como é que os nossos clientes se podem preparar, por exemplo, especificamente ao nível da cloud, mas como é que se podem preparar e o que é que devem fazer e mais ou menos a antecedência com que se devem preparar caso estejam receptivos, não é? Os e-commerces principais a terem muito tráfego, como é que eles podem se preparar e o que é que devem fazer com que antecedência para ter toda essa preparação, porque sendo e-commerce muitas vezes começam com campanhas e os sites não conseguem aguentar esse pico de tráfego. Como é que sugerem aos nossos clientes que devam proceder? Aqui se calhar vou responder eu e depois eu não posso complementar. A primeira coisa é contactar-nos. Portanto, a primeira coisa é entrar em contato com a PTSB de forma antecipada, e quando eu digo de forma antecipada, convém ser pelo menos 2 semanas antes, talvez, para nós podermos analisar. Ok? Portanto, isto passa sempre pela parte comercial primeiro. Nós depois vemos com os colegas do departamento técnico o que é que vai ser necessário, o que é a expectativa do cliente. Portanto, nós não temos capacidade de adivinhação ainda, portanto, alguma coisa que está pensada para o futuro, mas para já ainda não temos. Mas sim, é precaver, não pode ser nem no próprio dia em que as coisas estão a acontecer, que o cliente está com encomendas, que está com a campanha a decorrer, que tem os clientes a aceder à plataforma, que nós vamos fazer qualquer tipo de alteração, até porque isto implica downtime quando nós vamos incrementar recursos ou se vamos fazer alguma distribuição. Portanto, isto tem que ser sempre feito com antecedência. E depois a equipa do Nuno faz essa análise com o cliente e nós vemos o que é necessário. Muitas vezes implica migrações, portanto, tem que ser sempre visto caso a caso. A porta de entrada neste tipo de situações será sempre o departamento comercial para nós podermos fazer chegar depois, dependendo da infraestrutura que o cliente tem, à equipa correta. Nem sempre é um caso de crescimento a nível de cloud. Claro. Passam por toda a infraestrutura. Pode ser um VPS, pode ser um indicado, não tem que estar diretamente relacionado com o cloud. Aqui o que estava a relacionar é que estamos a falar de clouds, mas também, claro que está que os outros tipos de servidores também têm que ser preparados, não é? para essa situação. Sim, o principal e estamos muito perto, é o cliente ter mesmo essa consciência e no fundo pedir uma análise ou então ver por a experiência do ano passado, por exemplo, se correu bem, se não correu, se foi necessário mais recursos, se não. Obviamente o cliente que tem alojamento partilhado está muito mais limitado, portanto isto aqui já a desviar um bocadinho do assunto, está muito mais limitado porque aí nós não conseguimos incrementar recursos porque imaginemos todos os clientes que têm alojamento partilhado com as suas lojas online, se vamos aumentar os recursos a todos, é impossível, portanto aí não se aplica. Na questão dos clouds e VPS, aí sim, aí nós conseguimos fazer essa análise e se for o caso, para o período em que o cliente estimar que antes ou depois vai ter ainda as campanhas online, mas isto serve para qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de evento. Portanto, e temos o Black Friday à porta,
temos a época festiva também já não falta assim tanto, portanto temos que equacionar muito bem estas coisas e o cliente tem que ter em consideração o seu principal ponto de venda, não é? Se está assente na plataforma. Nuno, continuamos? Muito obrigada aos dois. Continuando, vou aqui mostrar umas tabelas que mostram um pouco a diferença entre cloud servers e VPS. A diferença não é muito grande, como disse há bocado. A diferença é mais pela alta disponibilidade e pela escalabilidade do que propriamente pela arquitetura ou pelos recursos utilizados. Então, a nível da arquitetura, as VPS são um servidor dedicado, que no fundo é um hypervisor, que tem RAM, CPU e o storage é local. Isto é uma das grandes diferenças entre um cloud server e uma VPS, é que nas VPS o storage é local, ou seja, aquele hypervisor, caso tenha algum problema, como o storage está no mesmo hypervisor da computação, significa que todas as máquinas daquele hypervisor vão ter essa indisponibilidade durante X tempo, até a equipa da BTSP intervir. Nos cloud servers, pronto, é tal coisa que é tem hypervisors, storage, coisas separadas. Caso um hypervisor vá abaixo, a gente facilmente pega na parte de computação e migramos para outro hypervisor e continua tudo a funcionar normalmente. A nível de performance, tanto nos cloud servers que é a SAN, que é o storage central, como nas VPS, que neste momento todas as nossas VPS têm SSD e quem sabe no futuro venham a ter NVMe. A nível de performance, hypervisors são muito idênticos entre as VPS e os clouds. As storage também acabam por ser muito idênticas. Apesar de ter um approach diferente, a nível de volume, os cloud servers permitem mais escrita nos discos. A nível de velocidade, se calhar as VPS têm um bocadinho melhor performance, mas isto é sempre um trade-off. Ou seja, para termos alta disponibilidade e escalabilidade, temos que dar algo em troca. Neste caso, acaba por ser um bocadinho de performance, mas é uma coisa mínima. Não é sequer considerável, nem perceptível. Flexibilidade e elasticidade. Pronto, aqui eles são muito semelhantes, mas cloud servers muito mais escaláveis a nível tanto de espaço como de recursos, apesar de que espaço cloud server sim é muito diferente, recursos VPS e cloud servers estão um pouco idênticos porque os hypervisors estão dentro da mesma tipologia, ou seja, número de CPUs, RAM, isso está muito semelhante, mas a nível de espaço e resiliência, cloud servers estão muito, muito acima. Crescimento, penso que falei agora um bocado da última parte, a nível de crescimento vertical e horizontal cloud servers, VPS também vertical e horizontal, apesar de haver uma limitação na parte horizontal e também não existe alta disponibilidade, ou seja, normalmente quando se tende a crescer, tende-se a querer muito ter alta disponibilidade, uma coisa que é mais difícil com VPS do que com cloud servers. Nós podemos ter um misto. Sim. Na escalabilidade horizontal podemos ter um misto, portanto, de acordo com as plataformas e com a necessidade do cliente, podemos escalar horizontalmente e ter VPS e clouds dentro do mesmo serviço. Portanto, nisto chamamos a infraestrutura como serviço e podemos ter VPS, clouds, servidores dedicados, tudo a servir o mesmo serviço para o mesmo cliente. Então, aqui a parte de redundância e failover. No fundo é aquilo que eu expliquei sobre a alta disponibilidade dos clouds. Nas VPS, caso a parte da computação, que é o hypervisor em si, tenha algum problema, todas as VPS desse hypervisor durante um determinado tempo vão ter esse problema, ou seja, vão estar downtime durante esse tempo. No caso dos cloud servers, caso haja a falha de um hypervisor, esses cloud servers são migrados para outro local e não existe qualquer tipo de quebra de serviço. Ou se houver é momentâneo, nem perceptível. Pronto, agora vamos um bocado à parte da plataforma de gestão dos cloud servers da BTSP. Eu não sei se existe mais alguma questão relativamente à parte de trás, não? Se podemos seguir. Podemos seguir e depois no final, então, depois abordamos possíveis questões. Mas mesmo da parte seria alguma coisa que eu abordasse. Ok, então vamos seguir.
Portanto, isto é o aspecto da nossa plataforma de gestão das clouds. Eu vou abrir, ou neste caso vou mudar de ecrã para vos dar um overview melhor. Ok, só fechar aqui isto. Aqui, este é o aspecto da plataforma. Pronto, eu vou passar aqui por vários pontos. O primeiro destes é criar um cloud. Neste momento tenho um criado, mas vou maximizar. É que eu não consigo ver o que estou a partilhar. Vê-se? Ok. É só um bocadinho. Ok. Então, neste momento já tenho o cloud criado. Eu vou eliminá-lo para fazer todo o processo de criação novamente. Que é vir aqui, eliminar. Isto vai demorar um pouco. É só esperar que ele termine. Este é o painel de gestão que nós, enquanto clientes, vamos ver, ou será o do lado do PTSP? Não, este é o painel de gestão que, enquanto clientes, nós vemos, sim. Ou seja, o cliente compra um cloud server no gerido, recebe os dados de acesso a este painel. A gente, por cortesia, damos o cloud server não gerido já criado e pronto a utilizar para o cliente, mas o cliente tem toda a liberdade de chegar lá, apagá-lo ou recriá-lo de outra forma, fazer rebuild. Caso contrate mais recursos, seja disco, seja RAM, seja CPU ou IPs, o próprio cliente pode adicioná-los ou pode escolher quando os adicionar. Não precisa de ser PTSP a fazer logo o resize de qualquer tipo de recursos. E pronto, e no fundo permite fazer toda a gestão a partir. Aproveito para te colocar uma questão, que é o seguinte: entre esta é a plataforma a que os clientes têm acesso, em termos de cloud server Linux gerido e não gerido, quais são as limitações ou as diferenças entre a plataforma? Ambas as tipologias têm acesso ao mesmo tipo de recurso ou há algum tipo de quais são as diferenças e quais são as vantagens entre teres um gerido ou então teres um não gerido? Ok. Sendo um cloud server gerido, o cliente, à partida, não vai ter acesso a qualquer tipo de painel de gestão da máquina, porque a gestão da máquina está connosco PTSP, ou seja, o cliente se comprar um cloud server gerido não tem que clicar, não tem que se preocupar com o recurso, não tem que se preocupar com o CPU, nem nada disso. Ou seja, ele nunca vai ter acesso a este painel. Apenas irá ter acesso a este painel se for não gerido. Porquê? Porque toda a gestão da infraestrutura fica do lado do cliente, ou seja, todas estas componentes, como reiniciar o servidor está em baixo por alguma coisa e precisa do reboot, esse reboot vai ter que ser dado pelo cliente, não por nós, porque é não gerido. Caso queira mexer em recursos e tudo mais, é também da parte do cliente, daí ter acesso ao painel. Sendo gerido, não faz sentido ter acesso ao painel, porque nós, nesse caso, somos o painel. O cliente dá-nos o input e a gente aplica-o. Muito obrigada pela explicação, foi bastante concisa e podes então Ok, continuar. então vamos começar aqui pela parte de criar um cloud server. Ou seja, quando compram o cloud server na PTSP, irão receber os dados no e-mail com acesso a esta plataforma. Caso o cloud server não esteja criado, por norma vem, mas caso não esteja, basta virmos aqui ao Create Server e escolher um template. Temos Ubuntu, Rocky Linux, Debian, CentOS, Alma Linux. Eu vou criar Alma Linux. Dar-lhe o nome. O label é o nome que fica disponível na vista geral, o hostname é o hostname da máquina em si. Vamos chamar-lhe binar PTSP. Chamar assim. E aqui vou chamar só apenas webinar. O local do main é o FQDN. Aqui é a parte em que configuramos os recursos.
caso o billing plan seja de apenas de uma máquina, vamos usar todos os recursos, podemos pôr tudo no máximo e iremos ter acesso a todos os recursos. Desligar a caixa. Ou melhor, não, vou depois mostrar a parte do resize. Eu não vou usar para já todos os recursos. Certo? 2048, 2 CPUs, 50 GB de disco. Prontos, a partir daqui é só esperar. Pronto, isto agora demora cerca de 2 minutos e neste momento já temos a máquina criada. É só isto. É só preencher 2 campos, next, 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 e está feito. Agora vamos só esperar que a máquina crie. Enquanto ela cria. Pronto. Caso sejam contratados mais IPs, a PTSP para os adicionar também é bastante simples. Voltamos ao início. Pronto. Isto aqui é a vista de entrada. Vamos alistar Virtual Server, já verás cá o que a gente criou agora. Abrimos a máquina, selecionamos a máquina e Networking, IP Addresses. Aqui neste menu é-nos possível adicionar novos IPs e também é-nos possível adicionar novas interfaces. Imaginando que tem um serviço não gerido com a PTSP, compra um serviço de VPN ou por algum motivo para fazer uma infraestrutura distribuída necessita de uma VLAN privada, será aqui nesta zona que irá gerir toda essa VLAN. Irá criar uma interface, depois na interface irá associar a VLAN pretendida, adicionar os IPs, pronto. Aqui é onde gera toda a parte de rede. Também é possível no OneUp ter um serviço de firewall. Não é bem um serviço, mas ter uma firewall fora da máquina. Ou seja, por norma todas as máquinas têm uma firewall interna. No OneUp é possível ter essa firewall fora. Ou seja, podemos controlar todo o tráfego que chega à máquina e não o tráfego que chegar à máquina e depois controlar a que serviço chega. Aqui é possível ser feito antes de chegar à máquina. Neste caso é feito nos hypervisors. Mas essa máquina já criou. Sim, pronto, a máquina já se encontra criada. Pronto, neste momento, se quisermos fazer alguma alteração a nível de CPU ou RAM, basta ir a Options, Edit Virtual Server. Neste momento podemos alterar a prioridade de CPU, que normalmente é sempre 50%. Podemos alterar a RAM e podemos alterar o CPU. Vou só aqui abrir mais uma janela para mostrar o que está atualmente. Atualmente tem 2 GB de RAM, 2 CPUs. Eu agora vou fazer gravar. Continuo resize. Esta operação necessita de um reboot. A máquina agora vai reiniciar. E quando ligar, irá ir os recursos que foram alocados. Agora demora um bocadinho. Pronto, neste momento ela já está a dizer que tem 4 GB de RAM e 4 CPUs, mas ainda está a reiniciar. Também é possível fazer login na máquina por consola, por parte do painel, como por SSH, de forma normal. Ok, a máquina já está ligada, já tem 4 CPUs e 4 GB de RAM. Desculpa interromper. Sim. Quando fazes este review, diz para fazer com um pequeno downtime. Sim, tem que fazer reboot. Tem que fazer com um pequeno downtime para Sim, sim. fazer o reboot. Neste caso, quando é CPU ou RAM, o reboot é quase instantâneo, ou seja, é só ligar e desligar e ligar. Quando é em storage, que é a parte que eu vou falar a seguir, existe um resize do disco, pelo que quanto maior o disco, mais tempo vai demorar. É importante ter em conta neste facto que, embora quando é recursos o downtime seja mínimo, portanto fazê-lo, claro, a um horário que considerem que não terá tanto impacto para o vosso serviço. Portanto, sendo uma coisa de minutos, sei lá, dependendo da tipologia de serviço que estão a utilizar, se é uma empresa, se não é, se
não sei, pronto. Convém sempre ter em conta que vai haver um pequeno período de disponibilidade. Quando for o resize do disco, então... É um pouco maior. É um pouco maior. Não é nada abusivo, mas é um pouco maior. Então, agora, relativamente à parte de resize do storage. É tudo igual. Vamos aqui aos discos. Neste momento temos aqui o disco principal e a swap. A swap é memória RAM em disco. Não podemos propriamente chamar memória RAM porque não é RAM, mas é memória em disco. Neste caso, carregamos em editar e escolhemos o máximo. Só nos vai permitir ter 98 GB porque temos 2 GB de swap. Ou seja, não dará para os 100, porque 98 mais 10, 100. Neste caso, o billing plan tem 100 GB. Só mais uma coisa. Estão a ver a aparecer o billing plan, portanto, o estimated per hour, e cá em baixo os valores ignorem, porque essa parte não Sim. implementada. Não, está mesmo a zero por causa disso. Isto era por causa. Mas não, para não terem a ideia de que no vosso servidor, se optarem por uma solução destas, vão ter o billing plan e saberão exatamente o custo dos recursos. Nós ainda não temos esta... Futuramente está pensado, mas ainda não temos esta opção disponível. Ok, então agora o resize disto deve estar a acontecer. Neste caso foi bastante rápido porque foi de 50 GB para 100, o que é uma coisa quase instantânea. Mas caso fosse de 1 TB para 1,5 TB ou 1 TB para 2, seria bastante mais demorado. Pronto, penso do que é a plataforma. Acho que falei de tudo. Isto é uma coisa bastante simples de usar, até porque as operações para ser feitas aqui é reboot, ligar, desligar, adicionar IPs, fazer o resize do disco e pôr ou tirar recursos. Não há grande... Não digas isso dessa forma. Este tipo de gestão. Portanto, não, mas a nossa gestão não tem nada a ver com isto. A gente não faz. A gente está a gerir o servidor, não é aumentá-lo e diminuí-lo. Não é? É uma coisa bastante simples para o utilizador, portanto, e o objetivo deste webinar também é desmistificar um bocadinho quando o cliente quer fazer ele a própria gestão. Obviamente há conhecimentos que tem que ter, mas principalmente são conhecimentos que vocês já têm, a nível das nossas próprias plataformas, sejam elas o que for. Portanto, aí sim é necessário os vossos conhecimentos. No cloud server, pronto, depois os não geridos, obviamente as migrações têm que ser feitas do lado do cliente, serem feitas por nós, é preciso uma validação interna para verificarmos se conseguimos fazer a migração ou não. Existe sempre o custo associado também, obviamente, mas a nível de utilização, como puderam ver, não é algo assim tão complicado que um utilizador normal não consiga fazer a gestão do seu próprio cloud. Portanto, nada como experimentar. Portanto, nós até temos preços bastante acessíveis para os clouds mais pequeninos que estão no site, e se quiserem testar, estejam à vontade. Da mesma forma que também podem contactar o departamento comercial se há alguma dúvida ou questão que vos surja, entretanto. Nós teremos todo o gosto em vos responder. Neste momento, o comercial, e aproveito aqui também para vos alertar sobre isto, o comercial não está com atendimento telefónico via linha de suporte, portanto estamos neste momento só por ticket e por formulário, mas teremos todo o gosto em retornar, se nos facultarem o contacto telefónico, em retornar com chamada se necessário. Portanto, da parte do Nuno, não sei se ele quer acrescentar mais alguma coisa. Assim, antes de passarmos às perguntas. Sim, a partir. Penso que agora é muito mais na base de perguntas. Sim. Pronto. Agora aqui apenas na parte dos clouds geridos. Os clouds geridos normalmente têm o painel de controle, o cliente pode optar pelo painel de controle que quiser, se quer no place. Nós prevemos a gestão, este fica do nosso lado, vocês utilizam o painel de controle, que já estão habituados, é muito semelhante ao alojamento partilhado, portanto não há aqui grande ciência. Nos não geridos, podem ou não ter painel, portanto isto também é opcional. Se quiserem ter um painel de controle, se para vós for mais fácil fazer a utilização, o custo é à parte, mas podemos incluir um painel de controle também, se quiserem. Da mesma forma, podemos incluir backups. Portanto, tudo isto é customizável. Joana, a propósito que estás a falar, temos aqui uma questão que é
como podemos instalar o cPanel ou o Plesk numa máquina? Isso vem já pré-definido, já vem o painel instalado, ou o cliente é que faz a instalação? Se for logo com a compra, portanto, o cliente compra um servidor não gerido, um cloud server não gerido, e na compra solicitar o painel, nós podemos fazer a instalação, sim. Se o cliente tiver know-how para fazer, pode ele fazer a instalação do painel de controle. Mas se for pedido logo na compra, nós fazemos, sim. Vou passar para uma série de questões que já estão aqui na calha, que é relativamente a cloud servers Linux geridos. Se não temos acesso ao painel, não podemos criar instâncias para cada cliente, certo? Ou seja, se necessitar de um novo cliente, terá de ser criado pelo suporte da PTSP? Isso é relativo ao painel de que estamos a falar. Ou seja, o painel é o painel de gestão da máquina ou é o painel de controle da máquina? Ou seja, caso haja cPanel, Plesk ou seja o que for. É que isso é muito. Pronto, essa pergunta acaba por ser diferente. Se for gerido e se for o painel de controle, neste caso o OneUp, de infraestrutura, não terão acesso, e caso haja alguma operação de infraestrutura a ser feita, como upgrade de RAM, upgrade de disco, upgrade de CPU, mais IPs, é a PTSP que faz. Agora, se for ao painel de controle da máquina, cPanel, Plesk, toda essa gestão a nível de criação de contas, gestão de conteúdos, é tudo feito pelo manager, ou seja, pelo reseller ou por quem comprou o painel. Pronto, ou seja, compra um cloud server com cPanel. A gente dá uma conta de reseller, que no fundo é uma conta que pode criar contas, e essa conta é que cria as contas, ou seja, o cliente é que vai adicionar os domínios e adicionar tudo. Caso haja algum problema, nós damos suporte. Mas no fundo é isto. Mas na opção não gerida, portanto, se o cliente comprar, imaginemos, 10 GB de RAM, 10 CPUs e 200 GB de espaço, o cliente pode criar várias contas ou pode criar várias VMs dentro do mesmo cloud, certo? Conforme. Se comprar um cloud server, não. Se comprar recursos, sim. Se comprar recursos, sim, consegue. Neste painel de controle já consegue criar VMs individuais no painel de controle da própria cloud, porque não é diferente deste. Portanto, se comprar um cloud único, como por exemplo o que nós temos no site, não é possível criar outras contas. Se comprar, ao contrário, uma pool de recursos, que também é possível, aí sim pode criar vários mini clouds, por exemplo. Agora tenho aqui mais uma questão. Sobre IPs, é possível bloquear o acesso a uma máquina por IP, ou seja, o acesso à consola e SSH está limitado a um único IP, por exemplo? Sim, e essa pergunta é sempre um pouco ingrata. Para as portas, portanto, a consola, a porta nunca está aberta para a rua. O VNC, ou seja, se tiver é por password. E relativo à porta de VNC, pouco ou nada podemos fazer. Isto VNC é a consola do painel. A nível do SSH, para a porta não estar presente para a internet, ou seja, para toda a gente que for à máquina e queira ver se a porta 22 está aberta, que é a porta da SSH, para isso não estar presente para a internet é preciso que essa porta esteja presente noutra rede que não a internet. Ou seja, será preciso uma VPN, uma rede privada, e depois o acesso a SSH será feito pela VPN e depois por essa rede privada. E desta forma não expomos a porta 22 para a internet. Com a firewall do cloud, podemos sim também limitar um determinado IP a essa porta. Poderá ser ou não a melhor forma de o fazer, mas sim, podemos chegar lá à firewall do cloud, pôr lá uma regra em que apenas aquele IP consegue ver a porta 22. Sim, isso é possível. Dentro da máquina também é possível.
Mas sim, eu diria que eu diria que sim, isso é possível, se calhar não a melhor forma de fazer, mas sim, é possível limitar o acesso. Quem diz SSH ou só diz a qualquer outro serviço. A firewall que existe entre o hypervisor e a máquina permite fazer qualquer tipo de filtro por serviço ou por porta. Ok, obrigada, Nuno. Aqui há uma outra questão, acho que já tocaste ao de leve disso, mas é como é que se pode aceder à base de dados e aos conteúdos HTML? É por esta plataforma? Não, isso será o acesso à A própria plataforma em si? máquina, caso não haja painel, não há painel, se houver painel. Esta plataforma é isto como uma plataforma de infraestrutura, apenas gera na infraestrutura do cloud server. Ou seja, máquina em si recursos, disco, reboot. Isso. Tenho aqui mais uma questão, que é, na opção de cloud servers Linux geridos, é disponibilizado algum tipo de suporte 24 horas ou apenas entre as 9 e as 19? Sim, mas geridos, portanto, seja geridos, seja não geridos, nós temos suporte à infraestrutura 24/7. Portanto, nós temos uma equipa que está dedicada ao suporte à infraestrutura e nos não geridos há algo que nós também temos que garantir, obviamente, acesso à internet, eletricidade e as demais demandas necessárias para ter um serviço online. Portanto, isso está sempre garantido. A nível de suporte nos serviços geridos, nós temos várias vias, portanto, telefone, live chat, que está disponível das 9 às 19 durante a semana, ao fim de semana das 10 às 19 e depois via ticket a partir desse horário. E temos 24/7 o suporte à infraestrutura, ou seja, se um servidor estiver em baixo, se acontecer algo que cause indisponibilidade de serviço, nós temos uma equipa reativa que acompanha isto e age em tempo real, de forma a prevenir e a resolver rapidamente todos estes eventos. Sim, portanto, temos suporte 24/7. Penso que esta também poderá ser mais direcionada a ti. É possível ter dois, penso que sim, porque tem a ver com a oferta em si. É possível ter dois discos de 2 teras? 2 discos de 2 teras? Sim. Em cloud? Sim. 2 discos de 2 teras. É possível ter 4 teras de cloud? É. Neste caso não se aplica discos, isso seria num servidor dedicado. Num servidor físico, sim, é possível ter 2, 4, dependendo do RAID, dependendo daquilo que o cliente quiser. Neste caso é uma pool de espaço, portanto, digamos que é algo elástico. O que o cliente precisa pode começar com 50 GB, ir crescendo para os 100, chegar a 1 tera, a 2, a 3, a 4. Para espaço em disco, qual é o máximo? Há um máximo que possamos ter no cloud server? Depende daquilo que o cliente necessitar, depende da plataforma, depende do que é aconselhável, portanto, digamos, tem que ser sempre analisado. Eu não diria que existe um teto máximo, porque nós temos com clientes com vários teras em cloud, portanto, mas neste caso são pools de recursos. A nível de ter um único cloud e ter muito espaço, imaginemos ter o cloud com 1 tera, mas depois só tem 4 GB de RAM, se calhar é insuficiente para o espaço todo que tem, mas isso vai depender muito da plataforma, Nuno, ou estou a dizer alguma asneira? Se fará sentido isso, sim, a parte do dimensionamento, mas na cloud o que se quer, ou seja, é óbvio que existe sempre um limite para uma máquina a nível de espaço. Eu diria que tudo acima de 4 teras numa única máquina em cloud é descabido, porque a cloud foi desenhada para ser algo que seja fácil de mudar de sítio, ou algo que seja fácil de escalar, de mexer. Pronto. A partir do momento em que se tem uma simples máquina com 4 teras, está-se a tirar um bocado todo o conceito de cloud, porque estamos a pôr uma quantidade de espaço muito grande apenas numa máquina que depois até pode não vir a escalar muito no sentido do disco, porque num servidor físico a gente põe 4 teras numa máquina, ok, precisamos fazer upgrade, depois pomos mais discos e podemos ter 8 teras, depois podemos ter 12. Pronto. São discos físicos que estão realmente numa máquina
possivelmente está desenhada para ser de storage ou para aguentar muito storage. Numa cloud, se a gente põe 4 teras num cloud, depois queremos mais o quê? Mais 2 teras. Ok, damos ataques de outro disco de 2 teras. Isto chega a um ponto que fica um pouco... Pesado. Sim, se calhar pesado, mas se calhar era muito melhor ir para um dedicado. Se realmente o conceito é ter espaço em disco. E depois temos que ver aqui também outro ponto que eu acho que é muito importante e muito sensível, que é o preço. O preço da cloud não é... Já que estamos neste ponto, tenho aqui mais uma questão, que é exatamente quais são as diferenças entre o cloud e servidor dedicado. Como estamos a entrar neste campo, se puderem explicar um bocado qual a diferença entre ambos e, neste caso, o que é mais aconselhável, agradeço. Eu vou fazer aqui um bocadinho a abordagem da parte comercial e depois o Nuno poderá fazer mais técnica. Portanto, para desmistificar aqui um bocadinho esta questão do espaço, para já, o espaço em cloud é mais caro, obviamente, do que o espaço num servidor dedicado ou em alojamento partilhado. Porquê? Porque, para já, o objetivo é o cloud ser elástico, ser uma coisa movível e ser ágil. Portanto, não para fazer armazenamento, portanto, o cliente vai precisar de 4 teras, vai fazer armazenamento de alguma coisa, não é de todo o cloud o serviço dedicado para isto. Seria sim um servidor físico. O servidor físico é um servidor dedicado, com os recursos próprios, com GB de RAM, com CPU, também dimensionado àquilo que o cliente precisa. Portanto, se for para fazer, imaginemos, armazenamento de e-mail, ou um cliente faz um serviço de e-mail e tem uma dimensão muito grande, porque os clientes próprios fazem esse armazenamento, e sim faz sentido ter um servidor dedicado. Para uma plataforma que se quer ágil, uma app, por exemplo, queres um servidor cloud sem muito espaço, algo que seja rápido e que responda rapidamente aos processos e àquilo que é necessário. Portanto, espaço efetivamente, como eu estava a dizer, é algo físico, portanto, e limitado, num servidor dedicado. Obviamente, chegamos ao limite de espaço, ou estamos a chegar ao limite de espaço, o cliente recebe os alertas, nós montamos outro servidor para fazer o upgrade, não é upgrade, é um servidor novo, faz-se a migração, tudo bem. Isto numa cloud já torna um processo de migrar. Portanto, é fazível, mas o tempo que demora a passar a informação de um lado para o outro é mesmo... é bastante. Pronto, não é de todo prático, nem é um serviço aconselhado para ter armazenamento de espaço, digamos assim. Eu não tenho muita... Tecnicamente, tecnicamente acho que foi tudo dito. A diferença, eu tenho sempre que reforçar que a diferença entre um dedicado e um cloud será sempre na parte de elasticidade e de alta disponibilidade. Um dedicado é hardware, é uma máquina que está em data center. Caso haja algum problema com essa máquina, ela continua a ser a mesma máquina e ela vai ficar em baixo. Num cloud, acaba por ser não, é mesmo uma máquina virtual, em que o storage está todo centralizado numa storage, que é uma SAN, em que a única parte que está na máquina, a hypervisor, é a parte de computação. Ou seja, essa parte de computação não tem dados, é computação, é CPU e RAM, é só isto. Se aquele hypervisor tiver algum problema, essa máquina vai ser levantada num sítio qualquer sem qualquer tipo de problema. Isto é uma das grandes coisas de um cloud e é uma coisa que não irá acontecer num dedicado. Portanto, o dedicado vai abaixo, ele vai estar em baixo até resolver o problema. Normalmente até resolvemos em tempo. Isto aplica-se também às GPS. Portanto, a mesma lógica é aplicável às GPS. Tanto que nós nas GPS também temos um espaço aí sim limitado. Nas GPS, por exemplo, nós não vamos além de tecnologias. Portanto, o cliente que quer mais de espaço é aconselhado a adquirir um servidor dedicado. Porquê? Porque em cloud, com o servidor único, 500 GB também já é relativo. Já é uma coisa que tem que ser vista e analisada. Podemos ir um pouco mais além, mas depende sempre daquilo que são as necessidades do cliente. Na BPS não está tabulado. Mais de 500 GB não é viável. Estava aqui o cliente a referir-nos que, por exemplo, isto
tem servidores com serviço, eu acho que é no seguimento daquela questão dos 2 discos, que temos servidores com serviço de e-mail com 1.5 terabytes de dados nas contas de e-mails e está sempre a crescer, se calhar aqui... E o caminho é para um servidor dedicado. Portanto, eu acho que essa pergunta vai um bocadinho na ótica de a nossa oferta ter deixado de incluir as revendas com espaço ilimitado. Portanto, nós até há uns tempos atrás, no início deste ano, tivemos durante toda a vida da PTS 5 anos com espaço ilimitado e agora deixámos de ter. Deixámos de ter porquê? Porque não é de todo viável, ou seja, o alojamento partilhado está em máquinas físicas, portanto, na prática são servidores dedicados com os recursos e tudo aquilo que é necessário e que é feito pela nossa equipa, com espaço limitado. Portanto, um cliente que tem numa revenda 1,5 TB, 2 teras de espaço ilimitado, portanto, nem é viável para a PTSP em termos de custo a sustentação dessa tipologia de serviço. Deixou de ser. A internet não é a mesma coisa que é, os serviços da internet não são a mesma coisa que eram há 10 anos atrás. Portanto, hoje em dia, fazer armazenamento tem os seus custos. Portanto, a utilização da internet é completamente diferente do que era. Estamos numa fase em que, e com a conjectura económica em que estamos a passar, muito mais. E para esse tipo de serviços, os clientes que precisam disso, nós temos oferta. Portanto, não é necessariamente a oferta de servidores dedicados que temos no site. Portanto, pode ser uma questão vista mais uma vez com o departamento comercial, com as necessidades do cliente e apresentarmos uma proposta tendo em conta as necessidades e o espaço que o cliente tem, dando obviamente margem para poder crescer. Portanto, no alojamento partilhado, para além da exposição que está e os riscos que acarreta, porque está a partilhar serviço com outros clientes, está a ocupar 1,5 TB de espaço. Imaginemos que há um problema no servidor onde está e é necessário fazer a migração desta maneira para o outro lado, os constrangimentos que isto acarreta. Portanto, se há outro cliente no mesmo serviço que pode causar ali alguma disponibilidade também por abuso, por outra coisa qualquer, um cliente com 1,5 TB de espaço estar exposto a isto não parece aconselhável. Portanto, o indicado aqui sim seria ter um serviço dedicado. Temos aqui ainda muitas questões. Eu vou resumir agora, muito rapidamente, na vossa opinião, quais são as principais diferenças entre cloud e BPS? Custo-benefício, qual é a melhor solução? Comercialmente, o cloud é tecnologicamente mais evoluído? Quais são as diferenças? As principais? Se considerarmos a alta disponibilidade algo tecnológico, sim, será mais evoluído. As principais diferenças, como já disse há bocado e já referi aqui várias vezes, serão sempre na ótica da escalabilidade e alta disponibilidade. As diferenças, no fundo é isto. Aquele cliente que diz que o seu serviço não pode parar. Aquele cliente que tem essa preocupação que o serviço tem que estar disponível 24 horas por dia. Obviamente nós não conseguimos garantir isto, né? Por várias razões. Por muito que prestássemos, e é esse o nosso objetivo, portanto, e temos máquinas com dias de uptime, máquinas físicas e clouds, e portanto dias, anos, por aí. Mas eu acho que é sempre o cliente que tem que pensar no seu próprio negócio e naquilo que pretende. E isso vai levar o cliente a decidir o custo-benefício. Porque, por exemplo, há plataformas em que se aplica mais no BPS, por exemplo, do que com cloud, há outras que exatamente o contrário, mas mais uma vez eu acho que é a importância do negócio ou do jornal, por exemplo, temos imensos jornais também, que têm imensas visitas. Eu acho que a prioridade do pensamento deve ser do lado do cliente. Então, vou passar já para a próxima questão, que é: este serviço permite a virtualização de clientes? É o mais indicado ou existe algum serviço que seja mais indicado? Vou já encadear a próxima questão, que
é possível ter uma conta de revenda dentro de uma VPS? Ou seja, criar as várias contas e cada um ter o seu próprio cPanel. O painel instalado é transversal a qualquer tipologia de máquina que nós tenhamos na PTSP. Ou seja, o cPanel é igual dedicado num cloud ou numa VPS. É o mesmo cPanel. O formato dele, ou seja, a parte visual e a parte como se lida com ele é tudo igual. O que vai diferir é o suporte onde o cPanel está instalado. Neste caso é a máquina, é mais a nível de infraestrutura. Tudo o resto será completamente igual. Sim, o número de contas varia, licença de cPanel, mas acho que isso é de conhecimento geral. Portanto, o cliente pode optar por uma licença de 5 contas, 30, 50, 100, por aí fora. Mas, no fundo, o cPanel é igual. O cPanel do alojamento partilhado difere o suporte de cada um dos serviços. Então, vou expor aqui uma afirmação com algumas questões de um cliente, que é, como tu disseste, é muito fácil, intuitivo fazer esta gestão de criar, reiniciar máquinas, IPs, realocar recursos, mas que a gestão que a PTSP faz em caso de cloud server não é apenas isto. Ou seja, comparando um cloud server não gerido, a PTSP não dá todas as ferramentas para que os clientes possam fazer a sua própria gestão? Ou que tipo de gestão é que a PTSP faz de forma complementar? Não gerido? Sim, ou seja, basicamente isto é a plataforma e aqueles recursos que os clientes podem gerir, não é? Sim. O que é que o suporte oferece que não... No serviço não gerido. Neste caso, oferecemos a plataforma onde pode fazer toda a gestão da infraestrutura do serviço e caso haja algum problema de falha a nível de infraestrutura, que nas clouds normalmente não funciona, não se aplica, mas nas VPS, nessa altura a PTSP intervém. Agora, tudo o resto a nível de serviço, por exemplo, cloud server não gerido, imaginamos que o cliente instala lá um serviço ou um painel, ou seja o que for, e tem um problema com isso. Nós não intervemos nisso porque a gestão está do lado do cliente. Nós só fazemos isso quando o serviço é gerido. Eu vou complementar um bocadinho aqui o que o Nuno estava a dizer. De facto, nos servidores não geridos, sejam eles Windows ou Linux, o que nós damos, para além do cloud já pronto com este painel, se bem que o do Windows acho que é diferente. Pronto, o do Windows é diferente. Mas neste caso, no Linux, nós, posterior a isto, damos acesso root ao cliente. Portanto, o cliente tem autonomia para instalar, reinstalar tudo o que quiser. Imaginemos que põe um site WordPress lá dentro e que põe um cPanel, algo do género, e depois tem problemas com a plataforma em si. Aí nós não damos suporte, mas também não damos este tipo de suporte nos serviços geridos. Porquê? Porque nós não mexemos na plataforma do cliente, nós não mexemos nos conteúdos do cliente. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos a nível de suporte é a nível de infraestrutura, do serviço, fazemos as optimizações, podemos dar algum tipo de aconselhamento, aí sim. Agora, no servidor não gerido, nós fazemos o suporte à infraestrutura, obviamente, e, no caso, o cliente tem o acesso para poder fazer a sua gestão de forma perfeitamente autónoma. Se existir algum caso excepcional que o cliente diga que precisa efetivamente da nossa ajuda e nos queira facultar de livre vontade o acesso ao seu servidor, para nós podermos analisar e ver se é algo que nós consigamos ajudar, aí sim. Mas depois tem um custo associado, porque obviamente vamos ter um técnico alocado para tentar ajudar a resolver o problema, se efetivamente nós o conseguirmos resolver, porque nós não podemos dar esse compromisso sem saber primeiro do que é que se trata. Já estamos mesmo em cima do tempo. Vou colocar as últimas questões e depois nós ficaremos aqui algum tempo a dar resposta no chat. Então, pergunta que eu penso que é para o Nuno, que é, no momento da criação de um ambiente Linux não gerido, o acesso por SSH está logo habilitado? Ou que credenciais é que é suposto utilizar? Na plataforma, ou seja, é dado acesso à plataforma, nunca posso mostrar mais fácil. É dado acesso à plataforma e depois na própria plataforma, aqui, neste sítio aqui que diz login, está aqui o username que é root
aparecerá aqui a password, que é a password root por acesso grátis à máquina. Ou seja, assim, quando compra o cloud gerido, a máquina é provisionada, eu posso ter painel e é soltado. Neste caso, neste painel é dado o acesso. Numa máquina sem painel, é possível carregar e descarregar ficheiros na máquina? Se for instalado o serviço para que tal aconteça, sim. Existe a possibilidade de gerir os acessos e serviços por NAT? Por exemplo, caso de confirmarmos uma VPN, podemos gerir ou mudar portas e reencaminhamentos? Sim. Ou seja, com a firewall do cloud, permite que exija. Não é propriamente NAT, porque NAT significa que o IP para a internet acaba no gateway, neste caso seria NAT, caso se usasse IPs privados para dentro da infraestrutura. Também é possível de fazer, mas isso já será mais infraestruturas as a service, ou seja, seria ter vários clouds dentro de uma infraestrutura em que eles, dentro da rede, falassem apenas por IPs privados. Mas sim, isso é tudo possível. É possível instalar o Nextcloud? Sim, é uma máquina normalíssima. Dá para instalar qualquer serviço, tudo o que se tem para instalar no Linux. Mas nós temos um serviço próprio para o Nextcloud. Ok, sim. Uma última questão. As atualizações da Apache PHP no não gerido é dar suporte? Atualizações Sim, da Apache? sim, é mexer. No fundo, estamos a mexer em serviços e no sistema operativo. Sim, mas esse suporte é dado pela PTSP no caso dos não geridos? Não geridos, não. Isso, no fundo, é dar suporte, ou seja, é necessário haver suporte e para haver suporte tem que ser gerido. Muito obrigada, Joana, muito obrigada, Nuno. Nós vamos continuar por cá a responder às questões que possam surgir. Vamos também, assim que estiver disponível a gravação, disponibilizá-la no nosso canal de YouTube e nas redes sociais. Vamos ter um artigo complementar com informação para que possam compreender tudo aquilo que foi explanado ao longo do webinar, também quais são as diferenças entre cloud servers e as VPS. Vamos ter também o link para, caso queiram aderir à nossa promoção de 40% de desconto até o final do mês, para que possam usufruir dessa benesse. Queria perguntar aqui à Joana e ao Nuno se querem referir algo mais e quero-vos agradecer bastante por este webinar. Eu quero agradecer a disponibilidade que têm esteve a assistir. Temos todo o gosto em fazer este tipo de webinars e ajudar a perceber melhor os nossos serviços e como é que podem ser utilizados. Portanto, e agora futuramente é decidido que vai ser o próximo. Ok, então muito obrigada. Até ao próximo webinar. Obrigada. Obrigado. Bom dia.